Olá, meu nome é Cristiane Parente e eu vim especialmente conversar com você que está pensando em começar a produzir conteúdos para EAD. Não é à toa que esta nossa conversa aqui no Terceiro Conadi tem o nome de Produção de Conteúdos EAD, Primeiros Passos em Direção à Qualidade. Espero que você goste um bocado da nossa conversa. Vamos começar? Nesta tela você pode ver um pouquinho do que eu sou, do que eu tenho feito nos últimos anos, além, é claro, da experiência que eu tenho com EAD, tanto como cursista, como conteudista e também tutora. São justamente essas experiências que eu quero trazer para essa nossa conversa, porque essas experiências me trouxeram alguns erros que eu quero compartilhar com você, para que você não erre também. Qual que é o meu objetivo aqui? Além dessa nossa conversa, eu quero dar para educadores profissionais que querem trabalhar com EAD algumas dicas introdutórias de como produzir conteúdos efetivos adaptados a cada contexto e que possam estimular os alunos em seu caminho formativo. Tudo começa com conhecer o conteúdo, certo? Se você tem segurança no conteúdo, se você sabe o conteúdo que você quer escrever sobre, você consegue torná-lo mais simples e acessível para os cursistas. Você consegue transformar uma linguagem mais complexa numa linguagem mais fácil de ser entendida por todo o teu público, sem deixar de ter profundidade nesse conteúdo, o que é muito importante. Uma dica inicial que eu daria é que, para além do conhecimento do conteúdo, você comece a descobrir e a pesquisar algumas plataformas disponíveis para EAD. São plataformas que possam te dar uma segurança no sentido de você poder colocar um vídeo em tempo real, de você, por exemplo, criar fóruns, criar mais interatividade entre os alunos. São plataformas, por exemplo, que podem te garantir uma certificação automática, por exemplo. Né? E isso é muito importante. Você vai ter plataformas e sistemas de gestão de aprendizagem como o LMS, como o LXP, mas isso tudo daria até uma nova conversa, não é o nosso foco agora. Eu só te sugiro começar a pesquisar sobre essas plataformas disponíveis para que você possa ver aquela que de repente se adequa mais ao curso que você está pensando em fazer, ao conteúdo que você está pensando em desenvolver, ok? Uma segunda dica tem a ver com planejamento. Tudo começa com planejamento. Na verdade, um curso EAD, quando a gente pensa em design instrucional, em como que a gente vai pensar um curso, distribuir o conteúdo, tudo tem a ver com planejamento. E isso é uma coisa muito importante que você deve pensar. Planejar como é que esse curso vai ser realizado, em quantos módulos você vai distribuir esse conteúdo, qual vai ser a duração desses módulos, como que você acha que esses alunos ou esses cursistas vão aprender melhor aquele conteúdo, se é dividindo em 5 módulos, em 4 módulos, em uma semana, cada módulo com uma semana, com 2 semanas, como que você vai fazer isso? Tudo isso tem que ser colocado no papel e de repente até testado com uma turma piloto. Isso é bastante importante. Uma terceira dica é conhecer muito o público para qual você vai se dirigir. E além de conhecer, personalizar e personificar aquilo que você está fazendo para ele. Muitas vezes você tem uma noção do teu público, mas você não sabe exatamente que tipo de linguagem usar. Então, quanto mais você conhece o público, mais fácil fica de você se aproximar desse público e desse público se engajar com o teu curso. Da mesma forma, se você puder conversar com essas pessoas e tirar delas um pouquinho das expectativas que elas têm em relação a você, ao teu papel, ao curso, ao conteúdo que elas querem, isso é extremamente importante para que o curso ele siga de uma forma tranquila. Uma outra dica, que às vezes parece meio óbvia, mas é extremamente importante, é que o teu curso, o teu conteúdo, ele tem uma linguagem clara, objetiva, criativa, porque é isso que vai fazer com que ela se torne atraente para o cursista. Vai fazer com que ela se torne mais compreendida pelo público, que não quer perder tempo. Imagina a quantidade de informação que a gente tem nas redes hoje. Se você faz um curso com uma linguagem que não é objetiva, com uma linguagem prolixa, você perde esse público, entende? Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Junto com essa linguagem clara, objetiva e criativa, é muito importante que a gente tenha cuidado com a ortografia e a gramática. O que acontece? Muitas vezes, isso é uma experiência própria. Eu uma vez fiz um curso e tinha muito errinho de gramática, errinho de concordância, às vezes até você vê que é um erro mesmo de digitação, mas isso acaba distraindo o aluno. Tem um momento em que o aluno já não está mais nem olhando para o conteúdo do curso, ele está quase que corrigindo e fazendo uma revisão daquele conteúdo, e isso é muito ruim.
presta bastante atenção nessa questão da ortografia e da gramática, pede alguém para fazer uma revisão para você, pede alguém para ler em voz alta para você identificar alguns furos, alguma falta de pontuação, que isso faz toda a diferença na compreensão desse curso. Além disso, quando o curso não é bem revisado ou não é bem escrito, ele acaba perdendo um pouco a credibilidade. E isso é tudo que a gente não quer. A dica 7, e que, nossa, eu errei muito, gente. Até gravando esse vídeo para vocês, eu tive que repetir algumas vezes, porque eu ficava falando o tempo todo, vocês. E, na verdade, a gente não deve usar o plural quando a gente vai se dirigir para os participantes de um curso, para um cursista. Por quê? A maioria das vezes, uma pessoa que está fazendo um curso, ela vai acessar sozinha. Eventualmente, ela pode estar com uma amiga ou uma amiga que também está fazendo um curso. Mas, normalmente, esse cursista, ele acessa só. Então, a linguagem que a gente tem que usar é uma linguagem personalizada, é uma linguagem individual. Eu estou me dirigindo a você. E eu errei muito em alguns momentos lá atrás, quando eu falava, olá, turma, oi, pessoal. E eu fui me tocando com os cursos que eu fui fazendo, com os feedback dos alunos, o quanto era importante personalizar cada vez mais essa conversa. Não cometa esse erro que eu cometi, hein? Dica 8. Da mesma forma que a gente fala oi pessoal, ou vocês, turma e tal, e que não é legal, não é de bom tom usar bom dia, boa tarde, boa noite e outras expressões temporais. Por quê? A gente sabe que uma das facilidades da EAD é justamente o aluno ter flexibilidade, liberdade para acessar o curso no momento em que ele estiver livre, que pode ser de manhã, de tarde, de noite. Então não faz sentido a gente falar boa tarde, boa noite, bom dia, se a gente não sabe exatamente em que momento esses alunos vão acessar o curso. Isso não quer dizer que a gente não dê boas-vindas a eles. As boas-vindas são extremamente importantes. É como, por exemplo, um anfitrião. Né? Você, de qualquer forma, é um anfitrião deste curso para o aluno. Então, é importante você dar boas-vindas a ele, fazer com que ele se sinta à vontade naquela plataforma, fazer com que ele se sinta atraído pelo conteúdo. E isso tudo tem a ver também com a forma como você recebe esse aluno, ok? Na dica 10, o que eu posso falar para você é que você tem de criar um conteúdo que promova a interatividade. Ou seja, quando você estiver pensando na criação do teu conteúdo, deixe um espacinho para fóruns, para conversas, diálogos, debates. De repente você pode criar, por exemplo, um grupo no Face para que os teus alunos possam interagir, né, de uma forma mais bacana. Outra coisa legal também, você pode criar algumas tarefas em que um aluno tenha que comentar, por exemplo, a tarefa do outro, ou que um aluno corrija a tarefa do outro, além de outras possibilidades que a gente também pode aprofundar num segundo momento, ok? Uma dica 11 é que, além do texto legal, de um texto interessante, atrativo e bem cuidado, é importante que você traga imagens, animações, vídeos. Para quê? Para que o curso não fique monótono, para que você possa aumentar essa interatividade que a gente falou ali atrás, a motivação, o engajamento dos alunos ao conteúdo do curso e também para facilitar um pouco a compreensão. Às vezes o texto não deixa muito claro, mas um vídeo que você coloca, uma animação, um infográfico, acaba clareando para os alunos um pouco mais daquilo que você está querendo passar para ele, ok? Dica 12. Se você ainda não ouviu falar sobre metodologias ativas ou ainda não se aprofundou um pouco no tema, a dica que eu te dou é: começa a ler um pouco sobre metodologias ativas, vai fazer toda a diferença para você. Metodologias ativas podem ser, por exemplo, a gamificação, o storytelling, aprendizagem baseada em problemas e uma série de metodologias, né, óbvio, que você pode criar para fazer com que o teu conteúdo ele se torne não só mais atrativo para o aluno, mas que ele se torne mais lúdico, se torne mais leve e ele possa aprender também se colocando, por exemplo, no lugar do outro sujeito de uma situação que a gente vai ver daqui a pouquinho. É muito importante, é algo que eu recomendo muito para todas as pessoas que querem começar a criar conteúdo EAD, é prestar atenção nesse tema das metodologias ativas, ok? A dica 12 é bem importante. Se você não conhece, se você não ouviu falar ou se você ainda não começou a ler e se aprofundar em metodologias ativas, eu te recomendo fortemente que você comece a fazer isso. As metodologias ativas são extremamente importantes presencialmente e você também pode usá-las no teu conteúdo, no teu curso online, no teu curso EAD, por exemplo. Se você já ouviu falar em gamificação, aprendizagem baseada em problemas, por exemplo,
Tudo isso faz parte das metodologias ativas. Storytelling, que é muito bacana e tem sido usado em diversas áreas. Então, assim, fica atento, busca bibliografia, mini cursos, webinários sobre metodologias ativas, que elas vão fazer toda a diferença no teu curso, ok? Vale a pena. A dica 13. Se você fizer uma videoaula, tenha cuidado para verificar o áudio, a iluminação, o cenário. Às vezes você está muito interessado em pegar um cenário bonito, uma coisa legal, mas o cenário tem muita coisa que compete com você. E aí o aluno às vezes nem está prestando muita atenção em você, mas sim no cenário. O áudio é importante testar. Depois que você gravar a primeira vez, escuta, vê se está tudo bem, vê se tem alguma palavra que não ficou muito clara. Isso é extremamente importante para a compreensão e o sucesso do curso, ok? Uma outra dica tem a ver com áudios fascículos. Os áudios fascículos também são uma estratégia bem legal, por exemplo, de inclusão, e também ajuda o aluno a reter, entre aspas, um pouco mais o conteúdo e compreender de forma mais fácil. Porque além dele ter um material para ler, ele pode ficar ouvindo a narração daquele conteúdo, o que facilita um bocado o aprendizado dele. Um exemplo que eu trago para vocês é um curso chamado Formador de Mediadores de Leitura, que a Fundação Demócrito Rocha, lá de Fortaleza, e a Universidade Aberta do Nordeste desenvolveu, se eu não me engano, entre fevereiro e abril. Eles trazem, por exemplo, aqui nessa tela você pode ver a tela de trabalho deles, né? Então você vai ver o nome da professora conteudista, que é a professora Lídia Eugênio. Você vai ver, por exemplo, a possibilidade de você acessar o fascículo 1 do curso em forma digital, que está lá no próprio computador, ou então o fascículo em PDF. Você pode baixar, imprimir, tem aquele conteúdo com você. Além disso, você tem o áudio fascículo, que é a narração daquele conteúdo do curso, uma videoaula com a professora conteudista, um vídeo extra, se ela quiser falar de mais alguma coisa que seja tangencial ao curso, uma biblioteca virtual. Isso é muito bacana, gente. Quando você faz um conteúdo, quando você produz um conteúdo do curso, nem sempre você consegue colocar tudo aquilo que você acha que é importante. Então, se você tem uma plataforma bacana, você consegue abrir um espacinho onde você coloca biblioteca virtual. E ali você coloca sugestões de links, vídeos, e-books, coisas que você acha que vão interessar para os teus alunos, para que eles possam se aprofundar mais no tema que eles estão estudando, ok? Além disso, os exercícios, dependendo do curso que você está promovendo, pode ser que tenha exercícios, uma tarefa, uma prova, enfim. Aqui você pode ver do lado esquerdo da tela como é que é a área de trabalho e como que você acessa, por exemplo, o conteúdo do curso na versão digital. Você vai ver a apresentação e aqui do lado esquerdo os capítulos. Do lado direito você vai ver como é que fica o PDF que você baixou, com todas as informações e os capítulos do mesmo jeitinho, em forma de um livrinho, ok? É bem interessante mesmo, você vai ver que a linguagem visual ela é sempre a mesma, tanto no módulo PDF como no digital, o que é muito importante para dar unidade ao teu curso também. E aqui, para finalizar esse exemplo, eu coloco como é que a audioaula funciona, o áudio fascículo funciona, as pessoas também podem fazer comentários enquanto estão ouvindo o áudio. E aqui, por exemplo, a videoaula com a professora Lídia Eugênia, e aí que você vê que o fundo, né, que a Lídia está aqui na frente de um fundo, esse fundo ele também remete a toda a linguagem visual, tanto da questão digital quanto do fascículo mesmo, do PDF. Então, isso também é uma coisa que é importante você pensar. O teu conteúdo ele tem que estar dentro de um suporte que seja único, dentro de uma linguagem visual que permita com que você saiba, eu estou fazendo esse curso e tudo se comunica. A dica 15 é interessante a gente não esquecer. Por quê? Se a gente pensar no típico cursista e aluno EAD, a gente vai ver que é uma pessoa que normalmente acessa o curso ou quando chega do trabalho, ou no intervalo de uma atividade e outra. Então, se você pega o teu conteúdo e coloca dentro de um módulo, por exemplo, que é muito extenso, esse aluno, esse cursista, ele pode se cansar um pouco, ele pode ter a sensação de que não vai conseguir terminar esse módulo. O ideal é você pegar o teu conteúdo, por maior que ele seja, e dividir em pequenos módulos, para que o aluno tenha aquela sensação de que conseguiu finalizar o módulo, de que está seguindo o curso de uma forma bacana, e que deu aquele
checkzinho aquele, né? Como tem aqui na imagem. Poxa, legal, consegui um módulo, vou para outro, consegui outro módulo. Dá uma sensação de gratificação muito mais bacana. Então, pensa assim, quando você estiver desenvolvendo o teu conteúdo, tenta dividi-lo em módulos um pouquinho mais curtos. Imagina, por exemplo, quando você está lendo um livro, quando o capítulo é muito grande, você já olha assim, e se ele está mais divididinho, te dá mais ânimo para continuar. É um pouco também como os módulos EAD. É uma sugestão que eu te dou e que eu acho que vale muito a pena. Pensa nisso, ok? A dica 16 é uma dica interessante, que é uma dica que fala dos estudos de caso. Isso é legal, porque, por exemplo, quando você traz estudos de caso para os teus alunos, você traz uma realidade, você traz um contexto, você traz situações que efetivamente acontecem, que não são ficção, que não são abstratas. Então, não só você deve trazer estudos de caso para os teus alunos, como sugerir, como estimular que eles também tragam estudos de caso. Às vezes, uma outra coisa que é feita é, o professor traz um estudo de caso, mas ele não traz o estudo de caso completo, ele traz só a situação e os alunos vão discutir aquilo ali, como é que pode ser que tenha terminado aquela história, como é que cada um agiria. E isso traz uns debates, uns diálogos e uns fóruns bem interessantes. Vale a pena, quando você estiver pensando o seu conteúdo, deixar um espacinho para os estudos de caso. A nossa dica 17 é super importante. Se você cria um conteúdo, joga lá na plataforma e pronto, achando que aquilo ali já está ao máximo, cuidado. A gente sempre tem que ouvir os alunos e dar também feedback a eles. Esse feedback, ele começa desde lá das boas-vindas, quando você convida o aluno a entrar no teu curso, mostra como é que é o curso, tira as dúvidas dele, até também quando os alunos fazem uma tarefa e você vai conversar com ele, né, ou ela, e dizer, olha, isso aqui é muito bacana, que legal que você trouxe essa reflexão, mas olha, eu acho que você podia aprofundar um pouquinho mais aqui. Não é muito legal você dar simplesmente uma nota, avaliar uma tarefa de uma forma muito objetiva, sem passar para o aluno algum retorno que o faça crescer, que o faça aprender com algum erro ou incompletude que ele tenha colocado ali naquelas tarefas, ok? Não esquece de dar esse feedback é muito importante, aliás, seja presencialmente, seja em EAD, né? A dica 18 também é uma dica interessante que tem a ver com alimentar a plataforma. Alimentar a plataforma, na verdade, é um pouco o que a gente falou lá atrás. Quer dizer, você está com o conteúdo lá todo bonitinho, os módulos todos divididinhos, mas não esquece de vez ou outra criar uma biblioteca, a biblioteca virtual. Se de repente você ali ao longo do curso percebeu que tem uma notícia ou que foi lançado um livro, alguma coisa que pode ajudar os alunos, atualize essa plataforma, faz com que ela esteja sempre atualizada e seja sempre viva. Estimula os alunos também a colocar alguma coisa que eles viram que pode ser legal para a turma, ok? A dica 9 é o cronograma e a extensão do curso. É muito importante a gente pensar num curso que os alunos reflitam e vejam, poxa, eu acho que esse curso eu posso fazer. Eu acho que eu consigo, dentro de uma semana, terminar esse módulo, ou dentro de 10 dias, enfim. Isso varia do quê? Da quantidade de conteúdo que você tem, do público que você tem, do tempo que você tem entre um módulo e outro para corrigir as tarefas. Então, isso é extremamente importante e é visto lá atrás, lá no comecinho, no planejamento. Não esquece, se você conhece o público, se você ouviu o público, se você sabe as expectativas do público do teu curso e do que eles querem com o teu conteúdo, fica bem mais fácil você pensar num cronograma e numa extensão de curso que seja ideal para todo mundo. E isso não quer dizer que você eventualmente não possa conversar com a coordenação do curso e estender um pouquinho mais se você perceber que os alunos tiveram uma ou outra dificuldade. Claro que esses eventos, essas eventualidades, inclusive, acontecem, mas tudo tem que estar mais ou menos planejadinho para você não se perder e nem deixar os alunos perdidos, ok? A nossa última dica, que é a dica 20, dentro, claro, das dicas introdutórias, não é? Claro que a gente tem outras dicas e outros assuntos que podemos conversar em outro momento. Mas vamos lá, a dica 20 tem a ver com a atualização do conteúdo. Assim como não é legal no modo presencial, quando um professor cria, ele separa um conteúdo para uma disciplina e fica anos a fio repetindo aquela aula, aquele conteúdo para os alunos, sem nenhum tipo de atualização, isso também não deve acontecer
na EAD, como é óbvio. Na medida do possível, combina com a coordenação do curso a cada quanto tempo você vai atualizar o conteúdo do teu módulo, a cada 6 meses, a cada ano. É extremamente importante que você traga novos autores, novas reflexões, que você possa aproximar o conteúdo do teu curso da realidade do contexto que a gente está vivendo. Isso faz com que o teu curso tenha mais credibilidade e que os alunos acabem gostando mais do teu curso, porque sabem que estão aprendendo mais e de uma forma atualizada. Então, aqui são as referências de tudo que eu fui citando mais ou menos ao longo dessa nossa conversa. São assuntos, são temas, são dicas que vários especialistas e pessoas que já trabalham com EAD há bastante tempo vêm falando. Essa nossa conversa, na verdade, foi um pouco uma compilação de uma série de dicas de pessoas incríveis que estão fazendo a diferença na vida de muita gente que está querendo entrar na EAD. Tem vários outros sites, bibliografia que a gente pode compartilhar, mas eu trouxe essas aqui porque foi a partir delas que eu tirei algumas dicas para você, ok? Se você quiser, eu vou te dar agora na próxima tela um contato meu, você pode entrar em contato, pedir mais material, sugerir uma nova conversa com um novo tema, e aí a gente pode combinar isso. Mas desde já a dica que eu te dou entra no site do Instituto de Desenho Instrucional, o pessoal lá tem muito webinário, muito curso bacana, dependendo da área que você quer trabalhar dentro da EAD, e esses outros sites também você pode encontrar alguns artigos, algumas experiências, algumas sugestões que podem ser interessantes para ti. Dentro de cada site também você acaba encontrando links para outros materiais e outros sites, porque é um mundo, né? A EAD realmente é impressionante, já são 1,5 milhão de brasileiros que estão aderindo à EAD e isso tem crescido cada vez mais. Então é importante que a gente se atualize, que a gente busque sempre bibliografias e locais onde a gente pode melhorar, né, o nosso estudo, melhorar a nossa atividade, a nossa prática. E eu desejo que você realmente siga em frente, que você siga seus instintos, que a partir dessas compilações que eu trouxe para você, mesmo você já sabendo algumas delas, você tenha ouvido aquilo de uma forma diferente, que aquilo tenha te dado um insight para você criar o teu conteúdo, para você começar a virar um conteudista, um tutor, alguém que realmente batalhe pela EAD e pelo sucesso da EAD no país, ok? Muito bom estar aqui com você.